Olá pessoal, aqui estou mais uma vez para estar falando do nosso projeto, a qual o Senhor colocou no meu coração, e esse projeto tem tomado forma de um jeito extraordinário. Eu fico muito feliz por ter inclinado meus ouvidos e de fato ouvido a voz de Deus. Eu sou o pastor Marcos Donizete. Eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção, você líder, porque o nosso projeto, o nosso propósito é que você, líder, venha entender as grandezas do Senhor sobre a sua vida. É por isso que eu creio que Ele implantou esse projeto no meu coração. Líder desenvolvendo líderes, aonde nós podemos perceber que há uma dificuldade na nação brasileira, na vida de milhares de líderes. Não falo alguns, eu falo milhares, porque muitos líderes nos dias de hoje não estão sabendo liderar a sua liderança conforme deve ser liderado, conforme deve ser instruído. E muitas lideranças estão desfalecendo porque não está tendo ferramentas adequadas para estar sendo instruídas para com eles. Hoje eu quero falar de 3 ferramentas importantes para a nossa vida. 3 ferramentas importantes para as nossas vidas. Antes de iniciar o treinamento de hoje, eu gostaria de estar lendo o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, do verso de número 6 e o verso de número 7, a qual o Senhor Jesus vai relatar algo sobrenatural. Diz assim as Escrituras Sagradas, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, verso 6 e verso 7. Diz assim, verso 6, Jesus respondeu-lhe: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Verso de número 7. Se me conhecesses, também conhecereis meu Pai, e desde agora o conheceis, e desde visto. Repetindo, se me conhecesseis, também conhecereis meu Pai, e desde agora o conheceis, e o tendes visto. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero falar 3 ferramentas sobre Jesus para você, líder. Para você, líder. Nós podemos ver no dia de hoje, nos tempos de hoje, que a maioria dos líderes não estão mais falando de Jesus, não estão mais pregando sobre Jesus. As pessoas têm que ouvir mais de Jesus, porque o Jesus, ele é a realidade de tudo que nós vivemos. Jesus, ele é o centro de tudo que falamos, de tudo que ensinamos, de tudo que instruímos, de tudo que pregamos. Se Jesus não está sendo mais o centro daquilo que está sendo pregado, daquilo que está sendo instruído ou até mesmo ensinado, não é o Evangelho, não é a dimensão do nosso aprendizado para as Escrituras Sagradas, não é. Então nós devemos voltar de fato a falar de Jesus, porque a Bíblia já nos relata que ele já está próximo da sua segunda vinda, para buscar a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro.
E eu quero nesta oportunidade falar com você hoje de 3 ferramentas específicas que você, líder, tem que aprender para aplicar para os seus liderados. A primeira ferramenta que eu quero que você aprenda hoje é sobre a coroa de espinhos. Sobre a coroa de espinhos que estava sobre a cabeça de Jesus. E quando nós vemos essa coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus, nós como líder temos que ter a sensibilidade se de fato estamos fazendo as coisas certas para o reino de Deus. A coroa de espinho, ela simboliza, quando ela foi colocada na cabeça de Jesus, naquele tempo, naquela época, ela simbolizou um suposto rei dos judeus. Porque naquele período, naquela época, os fariseus, os escribas, os homens da lei e até mesmo os judeus, eles zombaram da existência de Jesus naquela época, quando Jesus manifestou como Filho de Deus, como o Messias, que eles ainda pensavam, imaginavam que viria, mas Jesus já estava ali. Então eles queriam zombar da existência de Jesus naquela época, colocando sobre ele uma coroa de espinhos, para simbolizar um suposto rei dos judeus. E nós sabemos que aquela coroa de espinhos, ela não só feriu o casco cabeludo da cabeça de Jesus, mas como também levou ele para a morte, uma morte ruim, uma morte tenebrosa, uma morte que eu e você temos que lembrar sempre. A qual foi o motivo que Jesus veio? Você, líder, tem que ter isso no seu coração. Porque uma coroa de espinho na cabeça de um homem justo é muito doloroso. O segundo item, a segunda lição que eu quero entregar para você hoje como ferramenta é os cravos nas mãos de Jesus. Naquela época, naquele período, o cravo simbolicamente representava o pecado da humanidade. O cravo, naquela época, representava o pecado da humanidade. Porque naquela época falava cravo, mas simbolicamente era um prego. E nós sabemos que os pecados que ocorre ainda nos dias de hoje, é como um prego pregado em nós. Se nós não tivermos a sensibilidade de buscar realmente Deus, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, esse prego que está pregado em nós, que é o pecado, ele não arranca, ele não sai. É preciso ter essa sabedoria. Você, líder, tem que começar a instruir a sua liderança sobre esse cravo, que simboliza o prego, pregado nas mãos de Jesus, que é o nosso pecado, que foi com ele ali, levado, e ele não teve nenhum pecado, mas esses pregos foi pregado na sua mão, nas suas mãos, para levar consigo os nossos pecados. A terceira coisa, a cruz, aonde Jesus foi pregado, aonde Jesus estava. A cruz, ela simboliza, ela representa a salvação da humanidade. Jesus, então, ele foi posto sobre ele uma coroa de espinho, que simbolicamente representava um suposto rei dos judeus.
Segundo, as suas mãos foram pregadas com cravos, que simbolicamente representava o pecado da humanidade. E terceiro, ele foi posto numa cruz, que simbolicamente apresenta a salvação para a humanidade. Líder, nós precisamos nos voltar a ensinar, a instruir sobre Jesus de Nazaré. Porque a salvação não está sendo mais pregada. A salvação não está sendo mais colocada nos altares de hoje. A salvação tem que ser primordial nos dias de hoje. Quanto mais nós pregarmos sobre salvação, mais pessoas renderão aos pés do Senhor, porque Jesus está voltando. Líder, Jesus está voltando. É preciso pregar salvação. É preciso instruir a nossa liderança. É preciso capacitar a nossa liderança para pregar salvação. No estudo de hoje, eu quero que você aprenda muito isso. Não perca a essência do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que Deus lhe abençoe e até breve.